muito provavelmente o texto mais conhecido do Saltério, do livro dos Salmos. Se houver outro, esse outro talvez seja tão conhecido e tão lido, né, como o Salmo 91, dentre outros. Mas talvez não exista outro mais conhecido, mais lido, mais lembrado que o Salmo 23. Talvez o poema mais amado de toda a literatura universal. Talvez o poema mais memorizado em toda a história. E o que nos faz, o que faz desse salmo tão especial? O que faz dele tão lembrado? Ele não é apenas um poema bonito, ele é um lembrete de que em qualquer circunstância o Senhor nos basta. E essa é a mensagem desse texto. O Senhor te basta. Esse é o título desse sermão. O Senhor te basta. E é isso que, através de todo esse poema, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer nos lembrar nessa manhã. Mas antes da gente percorrer por ele, a gente precisa entender um pouco do contexto. Não sabemos exatamente o contexto em que esse salmo foi escrito. Mas alguns eruditos, estudiosos, eles entendem e acreditam que esse salmo foi escrito no período da juventude de Davi. O salmo talvez mais conhecido, mais impactante. Muitos acreditam que ele tenha sido escrito ali naqueles primeiros momentos de Davi revelado nas Escrituras por alguns motivos. E um deles é o fato de que há muitas expressões que revelam expectativas para o futuro. Se você perceber no texto, ele já começa dizendo: nada me faltará. Ao longo do texto ele diz: não temerei. Bondade e misericórdia me seguirão. E essas expressões, elas combinam muito com um Davi jovem, cheio de incertezas, mas também cheio de expectativas sobre o futuro. Não é que ele não pudesse ter composto esse salmo na sua fase madura ou na sua velhice, mas pelas expressões dos seus salmos mais à frente, não parece haver tantas expectativas de futuro, tantas alegrias projetadas no futuro, tantas incertezas projetadas no futuro como esse salmo ele traz. E se é verdade que essa probabilidade é grande dele ter sido escrito nos seus primeiros dias, eu me lembrei de uma passagem, de um texto, de uma narrativa que parece ser muito alinhada com o que nós encontramos nesse salmo. 1 Samuel, capítulo 15, você não precisa abrir agora, você pode abrir no capítulo 16 de 1 Samuel. Na verdade, o 15 eu só vou citar. Porque para a gente entender a história de Davi, a gente precisa entender o que é que veio antes dele. A maioria de nós sabemos, mas nem todos estão situados. Em 1 Samuel, nós vemos Deus rejeitando, declarando o fim do governo de Saul. Das bocas do profeta, Deus revela que aquele homem havia sido rejeitado como rei. Aquele homem que foi aclamado e foi chamado porque o povo disse: nós queremos o rei. Pouco tempo depois, por um ato de rebelião, de desobediência a Deus, quando Deus havia dito: olha, mate todos os amalequitas. E Saul escuta aquilo, mas faz o que ele quer. Ele mata a maioria, mas uma parte ele reserva para ele, aquilo que fazia sentido, que convinha a ele. E aí, quando isso acontece, por meio do profeta, Saul ouve que a partir de agora ele havia sido rejeitado como rei. E o seu reinado havia findado. E logo em seguida, Samuel fica consternado e diz: como, Senhor, eu vou comunicar que esse homem acabou, o seu reinado já era? E aí Deus diz: olha, Samuel, em outras palavras, ou você confia em mim ou você não confia. Você não pode temer homens. Eu disse que o reinado de Saul acabou e é isso que você vai dizer a ele. Acredite nisso. E logo em seguida Deus dá uma missão para Samuel e diz: agora, mais do que crer nisso, você vai fazer uma outra coisa, você vai ungir o novo rei. E é isso que nós vemos no capítulo 16, uma cena histórica na narrativa bíblica. Deus manda Samuel à casa de Jessé, em Belém.
E a Bíblia diz que quando eles veem um profeta chegando, todos começam a se tremer, porque imaginavam que viria palavras de julgamento, como era muito comum na boca de um profeta. Mas Samuel acalma eles e diz: não, minha vinda é de paz, podem ficar tranquilos. E ele sabia, ele estava indo para ungir o novo rei. E assim que ele vê o primeiro filho de Jessé, Eliabe, ele pensa no seu coração, é ele. E aí Deus olha para Samuel e fala ao seu coração dizendo: não, Samuel, não é ele. Não olhe para a sua aparência, verso 7 do capítulo 16, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Deus começou a chamar, ou melhor, Samuel começou a chamar um a um dos filhos de Jessé, e os 7 passaram, e nenhum deles era o escolhido de Deus. E Samuel, então, no verso 11, pergunta: são todos os seus filhos, Jessé? E Jessé disse: olha, falta um, o mais moço, mas ele está lá cuidando das ovelhas. É como se ele dissesse assim: esse daí não conta, esse daí é café com leite. Só tem uma questão, irmãos, era exatamente esse que Deus queria. Era exatamente esse que Deus tinha escolhido. Por quê? Porque Deus chama os improváveis, irmãos, e os torna notáveis para a sua glória. Deus chama os incapazes e os capacita para a sua glória. E aqui começa a história de Davi. Samuel diz a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa, no verso 11, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar, verso 12. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. É um momento histórico, irmãos, não apenas para o povo de Israel, mas para a história do mundo, porque depois de Saul ter sido rejeitado, sofreu um impeachment divino aqui, o Senhor elege Davi agora para governar o seu povo. Só que tem um problema, irmãos. Davi era, pelas estimativas, um jovem de 15 a 17 anos, de uma pequena cidade chamada Belém, o mais novo dentre 8 irmãos, e tudo que ele sabia fazer era cuidar de ovelhas. E o que não deve ter se passado no coração de Davi nesse momento? Você consegue se colocar no lugar dele? Um jovem numa cidade pequena, que era considerado o mais incapaz dentre os seus irmãos, agora é ungido rei diante dos seus próprios irmãos, diante do seu pai. E nesse momento ele é habitado pelo Espírito Santo e se torna o rei ungido pelo Senhor no meio da sua juventude, da sua primeira juventude. E quando ele se vê diante desse cenário, irmãos, uma missão humanamente impossível, sobretudo para um jovem como ele, nós podemos facilmente imaginar Davi proclamando, cheio do Espírito Santo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se há uma das ocasiões, irmãos, que parece fazer Davi sentir esse chamado ao cuidado de Deus, esse é o momento onde ele olha para a sua incapacidade, ele olha para a sua insuficiência, sobretudo para ser um governante do povo de Israel, e diz: Senhor, cuida de mim, Pai, cuida da minha alma. E essas palavras, irmãos, refletem a confiança de alguém que sabe que a sua vida não era capaz, mas que pela capacitação de Deus, do bom pastor, ele poderia cumprir o seu chamado. E assim é conosco hoje, irmãos. Assim é conosco. Se nós não nos sentimos incapazes para realizar as tarefas que o Senhor tem nos dado, algo de errado existe conosco. Na verdade, nós precisamos sempre carregar um santo temor diante de Deus, de dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, Senhor. Então, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua família, no seu trabalho, nos lugares que Deus tem te enviado. E muitas vezes o sentimento que vem no coração da gente é: Senhor, eu não consigo. E esse sentimento ele pode ser santo na medida em que ele nos leva a dizer: Senhor, mas me capacita. Porque é como dizem, irmãos, o Senhor não escolhe
os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Essa frase não está na Bíblia, literalmente, mas ela é bíblica. Essa é a verdade de toda a vocação que Deus faz. Nenhum homem ou mulher de Deus que é chamado a ser pai e mãe está preparado para isso. Nós somos capacitados enquanto Ele nos chama a exercer essa vocação. Nenhum de nós é verdadeiramente capacitado para exercer a profissão que nós temos. Por mais habilidades, por mais cursos, por mais treinamentos, nós dependemos do Senhor, irmãos. Para pregarmos o Evangelho, podermos ler todos os livros que nós pudermos, mas só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos habilitar para fazer essa obra no poder do Espírito Santo. E essa, irmãos, é a primeira lição do Salmo 23. É o fato de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive a capacitação para toda boa obra. Mas a gente precisa entender mais uma vez o contexto do Salmo e o contexto do que ele representa. Porque Davi sabia bem o que era ser um pastor, mas nós não sabemos. Davi era um pastor de ovelhas. Essa era a sua vocação. Ele dedicava o seu dia, ele dedicava a sua noite, ele dedicava a sua vida, ele arriscava a sua saúde em prol de cuidar de ovelhas. Então ele sabia muito bem o que era ser alvo do cuidado de um Deus que se revelava como pastor. Ovelhas são animais frágeis, ovelhas são desorientadas, ovelhas são indefesas. Se a ovelha ela cai de lado ou cai de costa, ela não sabe nem levantar de volta. Se ela vê a ovelha indo para um lugar, ela nem se pergunta, ela segue a outra ovelha. Ovelha é um bicho que não sabe sobreviver se não tiver um pastor. Ou dito de outra maneira, ovelha é um bicho que vai morrer se não tiver um pastor. Ovelhas não sobrevivem sem o pastor. E assim somos nós, irmãos, sem o Senhor. Assim somos nós sem o Senhor, e isso nos ajuda a entender não apenas o verso 1, mas todo esse salmo. Porque muitos entendem esse texto ao ler: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e fazem uma leitura muito reducionista dessa passagem. Apenas aplicam isso o Senhor não vai me deixar chegar no final do mês sem pagar aquela conta, o Senhor não vai me deixar passar fome, o Senhor não vai me deixar faltar aquilo que eu tanto anseio. E isso é verdade também, irmãos. O Senhor cuida dos seus, amém? Ele provê as nossas necessidades mediante o trabalho e mediante a confiança de que Ele tem operado por meio das nossas vidas. Mas o fato é que esse texto, irmãos, esse versículo, sobretudo o versículo 1, ele é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar, muito mais profundo do que a gente poderia cogitar. Porque no texto original, no hebraico, o significado central aqui não é sobre coisas materiais, sobre a nossa provisão diária apenas. Mas ele está falando sobre a presença do próprio Deus. A melhor tradução para esse texto, como inclusive em algumas traduções nós encontramos, é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou, para ser ainda mais preciso, uma excelente tradução, alguns eruditos dizem, o Senhor é o meu pastor e ele me basta. A ênfase aqui não é naquilo que o pastor pode dar, mas é naquilo que o pastor é. Não é sobre o que ele pode fazer por nós, mas sobre aquilo que ele representa para nós. E isso nos lembra, irmãos, a primeira lição desse texto é que o Senhor, Ele é suficiente para saciar a nossa vida, saciar a nossa alma. O Senhor é suficiente, irmãos. É isso que esse salmo ele começa ensinando para nós. Se nós temos o Senhor entesourado, guardado, alimentado, fortalecido em nossos corações, sabe o que significa? Significa que nós temos tudo. Significa que nós literalmente temos tudo. Se nós temos o Senhor e se Ele é o nosso pastor, a nossa alma, a nossa existência encontrou significado. Nós não carecemos de absolutamente mais nada. Essa semana houve a conversão de um conhecido, eu confesso que eu não conhecia, acho que isso é um bom sinal, né? De um homem muito conhecido do funk, JP.
Eu não conhecia, eu fiquei sabendo essa semana por conta do testemunho, né? E pelo que eu ouvi falar, ele fez o último show dele na carreira do funk. E eu fui ver o vídeo e ele diz o seguinte, de maneira muito rápida, muito objetiva. Nesse vídeo ele diz assim: eu corri atrás de fama, de dinheiro. Foi isso que eu dediquei à minha vida. Mas eu tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia. E esse vazio foi preenchido por Cristo. E aí ele ergue uma frase lá no meio do seu último show e diz que agora a vida dele era a vida de Cristo. Um versículo, na verdade, ele ergueu. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo nele era suficiente para saciar a sua alma. E isso é o que Davi está nos ensinando, irmãos. Quando Deus tem um encontro conosco, quando nós nos encontramos com Deus, Ele é suficiente para saciar a nossa alma. Essa é a beleza, essa é a glória do Evangelho. No original, quando o texto lá em Gênesis fala que o homem foi criado como ser vivente, alma vivente, lembram desse texto? No original, o termo é nefesh, que em muitas traduções poderia ser traduzido como garganta. Sabe por quê? Porque a ideia no hebraísmo era que nós pudéssemos entender que uma boa expressão corporal para definir o homem é garganta. Por quê? Porque se algo que define o homem é fome, nós somos esfomeados. O problema é que nós temos fome de muitas coisas e alimentamos a nossa fome de muitas formas que não tem nada a ver com a forma que Deus espera. Como é que Deus espera, irmãos, que a nossa fome seja saciada? Nos alimentando dele. Nós somos nefesh, somos garganta. Se você puder se olhar de alguma maneira, agora se veja como uma garganta que tem fome. Mas muitas vezes a sua fome tem sido alimentada de uma maneira errada, com alimentos que não alimentam de verdade, com alimentos que apenas refletem uma alma que continua sem subsistência, sem direção, sem fundamento. Mas Davi entendeu isso desde a sua juventude, irmãos. Ele entendeu que o Senhor, sendo pastor dele, era suficiente. E é por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E se o Senhor é o nosso pastor, se ele nos é suficiente para alimentar a nossa alma, como é que esse pastor nos guia no dia a dia? Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, as ovelhas do campo viviam sempre sujeitas aos perigos dos predadores. Se tem um bicho que é desejada pelos predadores, é a ovelha. Não oferece resistência nenhuma, saborosa, fácil. E os pastores tinham essa missão de levá-las a lugares amplos, abertos, onde ele pudesse estar de olho e vendo se de fato não havia um perigo chegando. E é isso que nós vemos aqui nesse texto, irmãos. Nós vemos que o pastor ele leva e faz repousar as ovelhas em pastos verdejantes, em lugares onde ele enxerga o perigo e onde ele cuida de tudo que está ao redor. Ele leva elas a águas de descanso, lugares onde elas podem não apenas descansar, mas se alimentar, beber daquelas fontes. E isso reflete muito a nossa existência, irmãos, porque nós também estamos sujeitos a todo tipo de luta. Nós vivemos não em um parque de diversões, nós vivemos em um campo de batalha. Por onde a gente olha, tem algo que pode nos destruir. O mundo está armado como um sistema maligno para nos tragar. Satanás está agindo em todo momento, em derredor, para tentar nos devorar. A nossa carne, nós mesmos, somos armadilhas para nós mesmos. Mas a boa notícia é que em meio a um mundo selvagem, que inclusive a selvageria começa em nós, o Senhor, como um bom pastor, sempre está nos guiando para lugares de descanso e lugares de provisão para a nossa alma. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-nos para junto das águas de descanso.
E ele é suficiente para dar descanso ao nosso coração, irmãos. Para nós pode parecer algo absurdo, algo surreal, algo inimaginável cogitar a possibilidade de encontrar descanso para a alma. Mas o Senhor nos lembra que ele é suficiente para dar descanso à nossa alma. Em uma semana, nós nos deparamos com a cidade sendo destruída por bandidos que se autoalimentam e se autodestroem, como aquilo que aconteceu com as torcidas organizadas. Na outra semana, nós vemos uma cidade que se encontra quase destruída por água, e a gente vai vivendo semana após semana e diz: Senhor, não posso ter descanso. Mas a boa nova do Evangelho, irmãos, é de que nós podemos ter descanso, porque existe um pastor que está nos conduzindo, mesmo em meio aos lobos predadores, aos leões famintos. E ele está dizendo: existem pastos verdejantes para vocês, existem águas de descanso no meio de um mundo selvagem. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Essa é a beleza da obra de um bom pastor. Terceiro lugar, meus irmãos, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, esse texto significa que Deus restaura a nossa alma. Literalmente, quando ele usa essa palavra, refrigera a minha alma, ele traz uma ideia de restauração. Assim como nos dias em que a gente está sem aguentar o calor de Recife, e a gente entra num lugar bem refrigerado, qual é a sensação que isso dá para a nossa alma? É como se ela se restaurasse. É como se ela encontrasse uma energia diferente para dizer: ufa, respirei um pouco, bebi uma água. E essa é a realidade, irmãos, porque muitas vezes, no meio desses lugares que ele nos leva para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. E é curioso, um parênteses aqui, é que você vê um Deus ativo. Ele não apenas está ali dizendo: vem por aqui, ovelha. O texto diz que ele nos leva, irmãos. Ele nos leva. E isso talvez seja importante para a gente lembrar aqui nessa manhã, porque às vezes a gente se acha só, às vezes a gente acha que a gente está indo na força do nosso braço. Mas a verdade é que Deus muitas vezes está nos carregando nos seus próprios braços. A gente nem percebe, mas quando a gente olha para trás, a gente diz: Senhor, não sei como eu chegaria aqui se não fosse o Senhor me levando. Ele leva-nos para juntos ele não apenas dá o GPS, ele nos leva. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente chega em lugares onde a gente já está destroçado. Ele nos leva, a gente chega lá, mas a alma já está moída, os pensamentos já estão dilacerados, as ideias já estão desconcertadas. E aqui existe a beleza de um Deus que restaura. É isso que ele quer dizer quando ele diz: refrigera a minha alma. Esse é o significado do texto, no seu significado original. Ele restaura a nossa alma, então ele é suficiente também. Terceiro lugar, para nos restaurar. Porque quando a ovelha se machuca, quando a ovelha cai num abismo, só tem uma pessoa que pode salvá-la, é o pastor. Ele tira ela de lá, cuida dela, leva essa ovelha em segurança para o aprisco e ali faz todos os procedimentos para cuidar daquele animal. E, meus irmãos, eu queria lembrar para você, já falei isso uma vez aqui em algum sermão, mas lembre-se disso: você não é leão não, viu? Eu não sou leão não. A gente é ovelha, né? Às vezes a gente acha que é leão. E às vezes a gente escuta de outro: não, você é um leão, né? Mas biblicamente, a Bíblia ela é muito preciosa porque ela orienta a nossa mente. E diz assim: nós somos ovelhas. Entenda quem você é. Porque se você não entender quem você é, você vai quebrar a cara profundamente. Imagina uma ovelha. Para imaginar uma ovelha num pasto verdejante e ela se imaginando como um leão. Veja que coisa ridícula. E que coisa perigosa. Imagina uma ovelha indo atacar um lobo achando que é um leão. Você consegue imaginar essa cena? É assim que muita gente vive. Acha que é um leão, esqueceu que é ovelha. Ovelha que precisa ser cuidada.
pelo Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que esquecem que são ovelhas e que esquecem que foram quebradas. Como fomos quebrados? Pelo pecado. O pecado que habita em nós, ele já nos deu um cenário, uma sentença onde nós nascemos num abismo como ovelha. Espero que você não saia daqui desanimado, porque em nome de Jesus o Senhor vai nos trazer esperança também de outras maneiras. Mas essa é a imagem do homem natural. É uma ovelha, não só ovelha, é uma ovelha num abismo, desesperada, berrando e olhando para cima. Esse é o homem sem Deus. Mas tem gente que acha que é um leão rugindo e atacando animais. E a boa notícia, irmãos, diante disso, é que a esperança existe, porque foi exatamente para isso que Deus veio ao mundo, para resgatar ovelhas que estavam perdidas no abismo, curá-las, restaurá-las e fazê-las ovelhas saudáveis para a glória de Deus. E como é que ele faz isso? Oferece perdão, oferece cura, oferece restauração. Por isso, eu quero falar isso para você. Se você chegou hoje aqui, afundado num pecado, não se desespere. Há esperança para você. Na verdade, se você reconheceu essa sua condição, há mais esperança para você do que para qualquer outro. Porque o Senhor veio e as suas primeiras palavras no Sermão do Monte foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que são os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, a não ser aqueles que se reconheceram como ovelhas mergulhadas no abismo que precisam da salvação do Senhor Jesus? Se houver sincero arrependimento e verdadeira fé em Cristo, o Senhor não apenas pode te perdoar, mas Ele pode restaurar a sua alma. Ele pode refazer a sua vida. E a restauração, irmãos, ela é um processo complexo. Não é um processo simples. Nós seríamos irresponsáveis se nós imaginássemos que pessoas que têm um encontro com Cristo vão ter de uma hora para outra tudo transformado. Não. A salvação ela acontece de uma hora para outra, mas a restauração é um processo complexo que nós precisamos nos sujeitar e encarar com coragem. Quantas pessoas, irmãos, nós não conhecemos que disseram sim para Cristo, mas esse sim, depois de um tempo, se revela como um não, porque a sua vida rejeitou a Cristo e a restauração não foi genuína, não foi completa. A restauração não acontece quando a gente ouve de Cristo: os seus pecados estão perdoados. A restauração acontece quando nós percebemos que nós estamos conseguindo crescer no vai e não peques mais. Quando isso tem sido desenvolvido em nossas vidas. E isso não é fácil, porque é uma luta, é uma batalha, mas esse é o chamado da restauração. E o Senhor não somente nos adverte contra o mal, irmãos, mas Ele nos guia nos caminhos de justiça. É o que está aqui no verso 3, no final. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, quando o Senhor nos tira desse lamaçal, desse abismo, Ele começa a nos guiar por veredas retas. Ele diz: olha, por aqui não, por aqui sim, vá por essa rota. E a pergunta que eu te faço é: qual é o caminho, qual é a vereda de justiça que Deus tem te apontado? E você, como ovelha teimosa, tem dito: não, Senhor, por aí é muito difícil. Por aí é muito complicado. E Deus tem dito: é por esse caminho, é por essa vereda. Vá, meu irmão, vá por esse caminho. Pode ser difícil, mas se Deus está apontando é o melhor. Amém, irmãos? Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quarto lugar, irmãos, Ele é suficiente. O Senhor é suficiente para nos preservar no momento de sofrimento. O Salmo não diz:
se andarmos, mas ainda que andemos, porque todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte em algum momento. É uma experiência que, se o nosso mestre passou, como nós não passaríamos? Seria uma desonra com Cristo imaginar que o vale da sombra da morte não vem para nós. Se o nosso mestre passou, como nós não enfrentaríamos o vale? E Davi sabia disso. Davi, imaginando o seu futuro governo, seu futuro reinado, por mais expectativas e alegrias que ele tivesse, naturalmente, no coração de um jovem, ele sabia, porque todo rei, todo líder, todo governante, todo aquele que exerce autoridade sabe que muito mais são as lutas do que as alegrias no ofício. Então, Davi sabia que ele iria enfrentar o vale da sombra da morte. Não era uma profecia pessimista, era uma verdade inescapável. Mas o que é que ele alimenta no coração dele? Não é o pessimismo de dizer, Senhor, como eu vou sofrer no vale da sombra da morte. Ele olha e diz, Senhor, eu sei que eu vou passar, mas ainda que eu ande, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Qual é o motivo de Davi não temer? Porque Deus está com ele. Porque o Senhor é suficiente. Veja que Davi não fala, em primeiro lugar, do que Deus iria fazer, do que Deus não iria fazer. Ele diz, eu não temerei mal nenhum. Não é porque eu acho que o Senhor vai fazer aquilo ou aquilo, porque eu prevejo que o Senhor vai resolver dessa forma. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E o Senhor me basta. Se o Senhor está comigo, o que temerei? Tu és a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O salmista já disse. Ele é suficiente, irmãos. E a sua suficiência se revela no fato de que ele nos protege no vale da sombra da morte. O teu bordão é a vara. Para que serve a vara? Para espantar os lobos, os leões, para que o cajado também, e o cajado ele também serve para espantar, mas também para puxar. Ele pega aquela parte curvada e diz, vem cá, ovelha, por aí não, isso não é vereda de justiça, isso é vereda de morte. E, irmãos, eu queria dizer isso para você, nem sempre o cajado, pelo contrário, na maioria das vezes o cajado e a vara doem. Dói ser puxado pelo pescoço, a ovelha dizer, venha cá por aí não, ou cutucar, ó, por ali, por aqui. É isso que o pastor faz, vai cutucando a ovelha, vai guiando. Se ela foge muito, ela pega o cajado e puxa. E você acha que isso não dói, não? Você acha que ela gosta disso? Mas essa dor é o que nos garante segurança e é o que nos garante livramentos. Então talvez você tenha chegado aqui hoje, esteja dizendo, Senhor, mas por que tanta dor, Senhor? Pode ser que a resposta do Senhor seja, eu estou te livrando, meu filho. Eu estou te livrando. É a dor do livramento. É a dor da segurança. É a dor do meu amor como um pastor que, em primeiro lugar, cuida. Que o Senhor possa trazer essa clareza para a sua alma. Se há dores que de repente você tem se queixado de Deus e talvez Deus esteja dizendo, essa é a dor do meu amor revelado por você. Charles Spurgeon certa vez disse, aqueles que pertencem ao bom pastor podem enfrentar os momentos mais sombrios sem medo, pois o seu cajado e o seu bordão nunca falharão. Ele nunca vai usar o cajado e a vara em vão. Ele nunca vai usar de maneira excessiva, inapropriada. Ele sempre vai ser preciso na sua cirurgia, na nossa alma. Louvado seja Deus por isso. Glorificado seja o Senhor. Verso 5. Ele continua. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aqui ele muda um pouco a metáfora. Ele sai de um pastor apenas e ele apresenta Deus como um anfitrião real.
E em tempos antigos, irmãos, era comum preparar uma mesa para o hóspede. Era um sinal de cuidado, de honra, de intimidade. E Deus, ele diz assim, olha, eu estou preparando para você uma mesa na presença, inclusive dos seus adversários. O que é que ele quer mostrar com isso, irmãos? Ele quer mostrar que Deus, o bom pastor, ele oferece relacionamento com os seus filhos. A nossa vida com Deus é marcada por muitas coisas, mas uma delas é relacionamento. Deus te salvou porque Ele quer se relacionar com você. E essa mesa estendida é um sinal de relacionamento. No Salmo 23, nós encontramos uma antecipação das bodas do Cordeiro. No final da história, o Senhor preparou uma mesa para nós, onde nós vamos estar todos reunidos na presença do Senhor. E aquele ato é o ato mais simbólico possível de Deus mostrar: vocês são minha família, vocês são meus filhos, eu os amo. O reino eterno que foi preparado desde a fundação do mundo. Na verdade, não é apenas um reino, é a sua casa, é família. E aqui, irmãos, o salmista vê isso revelado, e ainda mais impressionante é que isso é oferecido na presença dos inimigos, revelando que Deus, ele oferece relacionamento, e um relacionamento seguro. No contexto da antiga aliança, nós vemos muitas vezes Davi clamando ajuda contra os seus inimigos: Senhor, me livra dos meus inimigos. E a verdade, irmãos, é que na nova aliança, quando nós lemos as palavras do Senhor Jesus, nós percebemos que, na verdade, os nossos maiores inimigos não são aqueles que nós achamos que são nossos inimigos. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, os nossos inimigos não são aqueles que alguns consideram inimigos. Os nossos inimigos reais são a carne, o diabo e Satanás. E diante desses três que estão agindo para destruir pessoas, o Senhor nos oferece relacionamento. E é por isso que Satanás fica tão agitado, irmãos, quando pessoas se rendem a Cristo. Porque ele contempla, na presença de Deus, pessoas retornando ao seu propósito de vida, que é viver na presença do Senhor. Isso enlouquece. A sua maior ação é dizer: pessoas não podem retornar à vida plena com Cristo. Por quê? Porque essa vida é boa demais. Porque era isso que eu queria, mas o meu orgulho foi maior. E eu quis ser igual a Deus, e eu abri mão desse privilégio, que enquanto anjo não era se relacionar, mas era servir, era fazer a vontade de Deus, e ele quis fazer a sua vontade. Mas para nós, irmãos, existe uma mesa preparada, e ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Sabe o que significa? Que o Senhor é suficiente para nos manter alegres. Essa imagem do cálice transbordando, da cabeça sendo ungida com óleo, é um sinal da alegria. O vinho, o cálice, um cálice transbordante, era um sinal de alegria plena. Toda festa em Israel tinha que ter vinho. E o vinho era um sinal cultural de alegria, de plenitude. Então, quando ele diz: o meu cálice transborda, dizer: Senhor, eu sei que eu vou passar por vales da sombra da morte, eu sei que eu tenho inimigos ao meu redor, mas se eu tenho a Ti, o meu cálice sempre está transbordando, Senhor. Eu sempre tenho a Tua presença, porque a nossa alegria, irmãos, quando nós encontramos com o bom pastor, não é mais definida nem modificada pelas circunstâncias, porque nós somos alegres, porque nós temos Cristo. Esse é o motivo da nossa alegria. Isso pode parecer absurdo, ilógico, inaplicável na sua vida, mas eu queria dizer que esse é o milagre que o Evangelho produz. Se você não tem vivido esse milagre, creia e peça a Deus: Senhor, me dá esse milagre. Porque essa é a boa nova do Evangelho. Eu posso encontrar alegria plena na presença do meu Deus, independentemente do que aconteça comigo. Irmãos, isso para o mundo é loucura, irmãos. Isso não faz sentido
Porque o mundo é sensitivo, o mundo é movido por paixões, o mundo é erotizado, portanto, tudo só acontece ou só encontra propósito na medida em que nós experimentamos, sentimos, vemos. Mas a fé cristã olha para nós e diz: o milagre maior é quando alguém experimenta alegria no vale da sombra da morte. Veja que contraste, veja que loucura, veja que insanidade. Mas Deus fez as coisas loucas do mundo para a sua glória. Então pense no privilégio que você tem, que é poder manifestar alegria no vale da sombra da morte. A glória de Deus é manifesta nesses momentos. É um testemunho poderoso da ação e do poder de Deus. Você mostrar que o seu cálice transborda mesmo nos momentos mais difíceis. E ele conclui dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, por fim, o Senhor é suficiente para nos preservar fiéis até a eternidade. Essas palavras seguirão, em primeiro lugar aqui, essa palavra em primeiro lugar significa uma ideia de perseguição, de fixação, de uma ideia de caça. Literalmente, Deus caça os seus. Ele não apenas está por perto, ele nos cerca. Deus não dá aos seus filhos o direito de caminharem longe dele. Deus não é democrático, irmãos. Deus não é democrático. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus tirou Saul do trono. Samuel disse: mas Senhor, o Senhor tirou Saul. Aí ele olha lá no verso, vamos lá em 1 Samuel, só para você entender quem é Deus. Porque às vezes você carrega um Deus que foi moldado pela sua mente, foi moldado pela modernidade. Mas Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus não é você, Deus não é como o seu próximo, Deus é Deus. E aí Samuel estava lá, todo cabisbaixo. Porque, Senhor, Saul, ele era o rei. E agora? Aí no verso 1, Deus olha para Samuel e diz: até quando você vai ter pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Até quando, Samuel? Faça o que eu estou mandando. Irmãos, Deus não é sentimental como a gente é, não. Até quando você vai ter pena de Saul? Deus conduz as coisas para a sua glória, meus irmãos. E alguns dizem, que Deus é egocêntrico. Não, sabe por quê? Porque a glória somente pode ser dada a quem é digno de glória. E só existe um digno de glória. Se Deus não fizer as coisas para a sua glória, ele se torna idólatra. E ele não pode ser idólatra, porque ele é Deus. Mas se ele faz as coisas convergirem para a sua glória, ele está dando glória a quem lhe é devido, porque ele é Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós precisamos entender Deus como ele é, e não como a gente quer que ele seja. E uma das coisas aqui é que Deus caça os seus filhos, os filhos de Deus, quando foram remidos e comprados pelo sangue de Jesus. Agora são escravos de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, servo de Cristo Jesus. Mas aqui é uma coisa boa. Esse escravo é tão abençoado. Ser escravo de Deus, ser escravo de Cristo é melhor do que ser livre em qualquer outro lugar. Amém, irmãos? Porque olha que privilégio tem o escravo de Cristo. Nós somos perseguidos, mas não é por coisas ruins. Porque normalmente quando a gente ouve falar sobre perseguição, a gente associa perseguição a coisa ruim, né? Estou sendo perseguido. Mas Deus nos persegue com a sua bondade e com a sua misericórdia. Olha que coisa linda. No Antigo Testamento, lá, existe um costume judaico. Sempre que alguém era hospedado na casa de outra pessoa, quando havia essa possibilidade, o anfitrião colocava 2 guardas para proteger o hóspede.
Era uma cultura judaica. Colocava 2 pessoas para dizer, ó, esse aqui é meu convidado, protege ele. 2 filhos, 2 servos, você está à disposição desse homem. E Davi, irmãos, aqui ele usa essa expressão porque ele está se vendo como hóspede na casa de Deus, na presença de Deus. E ele diz, o Senhor colocou dois seguranças na minha vida, que se chamam bondade e misericórdia. E eles estão nos acompanhando também. Você tem 2 seguranças que o acompanham por onde você andar, que o bom pastor colocou. Eles se chamam bondade e misericórdia. Nas situações mais difíceis da sua vida, existe a bondade de Deus operando. Nas situações mais confusas, a misericórdia de Deus está agindo ali, está lhe protegendo. E aqui é que vem, não tem como você não ter isso. Se você foi remido e comprado pelo sangue de Jesus, ainda que você diga, Senhor, tira de mim essa bondade, essa misericórdia. Ele diz, não, meu filho, você é meu. Você é meu filho, minha ovelha, meu escravo. Quem manda sou eu, não é você. E bondade e misericórdia certamente lhe seguirão todos os dias da sua vida. E você habitará na minha casa para todo sempre. O que é isso, irmãos? O Espírito Santo nos faz casa e nos faz viver em casa, na presença de Deus. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus, porque agora, especialmente na nova aliança, Deus habita em nós. Se subirmos ao mais alto céu, se descermos ao mais profundo vale, Ele ali estará. Seja onde for, a tua mão, Senhor, me guiará. Bondade e misericórdia, irmãos, estão nos perseguindo. Se você é um filho de Deus, saiba que você sempre estará habitando na casa do Senhor, porque Ele nunca deixará de habitá-lo até Ele te encontrar. O crente verdadeiro, irmãos, tem uma certeza. A gente tem poucas certezas nesta vida, poucas, mas algumas a gente tem. E o crente tem uma. Nada pode nos arrancar da mão do Senhor. Nada pode nos afastar, nem nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. A sua salvação, se ela foi verdadeira, se ela é genuína, ela é irrevogável. Portanto, que esse seja um alimento seguro para a nossa alma. Saber que esse pastor ele é tão precioso, tão amoroso, tão gracioso, que ele nos persegue e ele não nos deixa, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa é a maior prova do amor de Deus, irmãos. Ele não nos ama só quando convém ou só quando está tudo bem. Ele nos ama porque ele tem uma aliança por meio do seu Filho conosco. E eu quero concluir, irmãos. Sei que eu passei um pouco aqui do horário, mas a palavra de Deus, ela não tem hora, irmãos. Na verdade, isso aqui é a família de Deus. A gente precisa, quando chegar aqui, desliga o celular, joga o relógio fora, irmãos. A gente passa 2 horas vendo um filme, 5 horas nas redes sociais, 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Na verdade, a gente deveria criar consciência e dizer assim, Senhor, se eu não puder ouvir a tua palavra 1 hora, tem alguma coisa errada comigo. Foi o que o Senhor Jesus procurou no Getsemane. Nem por 1 hora vocês podem velar comigo. Será que talvez não poderia ser uma palavra... Será que nem por 1 hora a gente pode ouvir a palavra de Deus? Então não vou nem pedir desculpa. Retiro minhas desculpas. Irmãos, concluindo. A principal característica de Davi era ser um homem segundo o coração de Deus. Rendido à vontade de Deus. E o Salmo 23 revela pra gente essa característica de um modo poético, belo. Ele reconheceu nesse salmo que se ele tinha o Senhor, ele tinha tudo. Por isso, ele tinha um coração rendido a Deus, segundo a vontade de Deus. Ele sabia que desde a sua juventude, quando ele foi ungido para ser o maior dentre o povo de Israel, o rei, ele sabia que a sua maior necessidade não era de coisas, de pessoas, de ideias, mas era do próprio Deus. Porque sem ele, irmãos, nos falta tudo.
Por outro lado, com Ele, não nos falta nada. Essa é a beleza do Evangelho. Se temos o Senhor como nosso pastor, tudo está suprido na nossa vida. E esse é o motivo de você sair aqui alegre na presença de Deus. De repente você chegou aqui angustiado, preocupado, ansioso, dizendo: Senhor. Irmãos, Spurgeon, ao comentar o Salmo 23, ele disse: às vezes a gente é uma ovelha tão cabeça dura que, se a gente parar para pensar, muitas vezes os nossos problemas eles nem existem. E a gente está se preocupando com problemas que nem existem. Olha para o seu coração hoje. Pare para pensar se essa luta que você está enfrentando na sua mente é um problema real. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando problemas que nem existem. Como assim? O que vem amanhã não existe. Porque você não tem o amanhã. O amanhã não lhe pertence, é uma idolatria do seu coração se preocupar com o amanhã, porque você não o tem. Então, pare para avaliar o seu coração, pare para perceber se você não está sendo uma ovelha que está criando problemas. Você imagina uma ovelha comendo no pasto verdejante e preocupada: Senhor, será que no inverno vai ter esse pasto? Porque vai ter neve. A ovelha não se preocupa com isso. Ela come do pasto, porque o pastor colocou diante dela. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor, sua presença nos basta. E esse é o segredo de um coração alinhado com o coração de Deus. Crer que a sua presença nos basta. Porque quando a gente vive assim, a gente é surpreendido. E a gente percebe de maneira mais clara a bondade e a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia e a bondade de Deus sempre estão perseguindo. A pergunta é: a gente está percebendo? Corações que não se satisfazem em Deus não percebem a bondade e a misericórdia de Deus, mesmo que ela esteja agindo. São cegos, sempre vem o mal, sempre vem o pior, sempre estão preocupados, sempre andam ansiosos, sempre estão murmurando. Mas Deus, irmãos, sempre será um bom pastor para suas ovelhas, porque Ele é imutável. E aí a pergunta que eu faço para concluir é: nós temos sido boas ovelhas para o nosso pastor? O que é uma boa ovelha para o nosso pastor? É confiar. Diz assim: Senhor, tá aqui, parei de discutir, parei de argumentar, tá aqui, Senhor, conduz a minha vida. Confio em Ti, Senhor, porque o Senhor não falha. Porque até mesmo o problema mais insolúvel do mundo Ele resolveu, irmãos. Nosso pecado, não havia solução, mas Ele enviou o Seu próprio Filho. O homem era culpado, o homem merecia sofrer, o homem estava perdido, mas Ele ainda assim, sem que o homem pudesse ter solução, Ele disse: eu vou resolver o problema do homem, mesmo o homem me odiando, mesmo o homem me rejeitando. O preço foi caro, mas o nosso pastor pagou esse preço. Por quê? Porque Ele não falha. Então, o que é que eu quero terminar dizendo? Confie no bom pastor. Confie nele. Não confie que ele vai fazer do jeito que você quer ou o que você quer. Porque aí é você confiar em você e não nele. Mas confie nele. Confie na sua providência. Confie na sua soberania. Confie na sua bondade. Confie na sua misericórdia. Afinal, ele é o nosso pastor. Ele é suficiente. E ele nos basta. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, rendidos aqui, Senhor, nas Tuas mãos, nós queremos nos reconhecer como ovelhas. Queremos pedir perdão pelas vezes que não confiamos em Ti, que não nos rendemos a Ti, e pelas vezes que não te enxergamos como um pastor, como bom pastor. Eu te peço que o Senhor opere nos nossos corações. Os nossos corações são teimosos, são endurecidos, mas nessa manhã o Senhor mais uma vez nos lembrou que o Senhor não vai abandonar aqueles que o Senhor comprou com o teu sangue. Então, redime o nosso coração, molda o nosso coração
e hoje nessa manhã nos faz ovelhas melhores. Como assim, Senhor? Ovelhas que confiam mais, ovelhas que dependem mais, ovelhas que ouvem mais a tua voz, ovelhas que mesmo no vale da sombra da morte não temerá mal algum, não temerão mal algum, porque confia não na tua vara nem no teu cajado, mas porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, o Senhor faz todas as coisas. Que o Senhor traga alegria, Pai, de sabermos que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos perseguem. Não nos deixe esquecer de que isso é uma verdade, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos conduz. Traz ao nosso coração a certeza e a alegria da Tua presença conosco. Fortalece, Pai, aqueles que estão cansados, fortalece aquelas ovelhas desorientadas, fortalece as ovelhas perdidas, orienta essas ovelhas para que elas voltem ao teu pasto, elas voltem ao teu aprisco. E Senhor, se há pessoas aqui que ainda estavam se vendo como leão, mas hoje se viram como ovelha, porque assim o Senhor nos revelou, que seja dia de salvação, Pai, para essas pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor faça uma obra de redenção por meio do teu Filho amado. O Senhor opere graciosamente um retorno, Pai, dessa vida ao teu aprisco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé?